Bom dia, queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Podemos meditar juntos esta manhã o trecho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Felizes os pobres em espírito, os Anawim, os pobres por dentro e por fora. O trecho que hoje meditamos é o programa de vida de Jesus. É a síntese de tudo o que ele disse e fez no meio de nós. É importante ler e reler, mergulhar-nos nesta palavra. Quando Jesus diz pobres em espírito, não quer dizer que você pode ser rico quanto quiser, o importante é ficar desapegado. Isso tentamos explicar alguns dias atrás, no outro diário. O seu desapego não mata a fome de ninguém, e você irá para o inferno junto ao rico opulão que se fechou ao pobre Lázaro. Pobres em espírito significa pobres por dentro, isto é, humildes e simples, e pobres por fora também, significa pobres materialmente, porque doaram tudo aos irmãos que precisavam. Do Evangelho segundo Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os pobres em espírito, pobres por dentro e por fora. Felizes os que choram. Irmãos, se trata de um choro verdadeiro, o choro que vem de uma dor que espeta o coração e que precisa de consolo. Felizes os mansos, exatamente o contrário da lógica do mais forte, o contrário do modelo do mundo que exalta a força bruta e a violência. Felizes os que têm fome e sede de justiça, isto é, fome e sede de partilha, de justiça social. Sabemos muito bem que frequentemente, junto com a fome de justiça, tem a fome de pão, porque quem busca justiça são os pobres e não os ricos, que seriam obrigados a partilhar. Felizes os misericordiosos, isto é, os que deixam o amor vencer, o amor falar mais alto do desaforo, do desprezo, os que sabem perdoar como Deus perdoa. Felizes os puros de coração, os que o amor torna limpos e puros, como fala Jesus. Antes, dai em esmola o que está dentro dos pratos, e tudo será puro para vós. Felizes os que amam e não exploram, não cobiçam,
não pisam sobre o imenso dom do irmão. Felizes os que promovem a paz. Felizes os que têm a coragem de se opor ao ódio. Felizes os que têm a coragem de construir a paz, indo contra os poderosos. Felizes os que promovem a paz, se posicionando contra todo tipo de violência, venha ela da polícia, venha ela das organizações criminosas como o PCC, a máfia, a Andrôngeda, o crime organizado, qualquer que seja. Felizes os que promovem a paz, os que se posicionam do lado da paz, com coragem. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Quando uma pessoa procura construir a justiça, isto é, o reino de Deus, isso nunca é de graça. O bem sempre tem um preço. O bem que não sofre perseguição não é bem. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Irmãos, ser perseguidos por causa de Jesus, do amor que queremos viver, esta é a garantia que estamos no caminho certo. Este é o RG do cristão. Pobre, manso, perseguido, caluniado, injustiçado, misericordioso, puro, construtor de paz. Pobre, manso, perseguido, caluniado, injustiçado, misericordioso, puro, construtor de paz. Isso não é um ideal que está nas nuvens, mas algo que Jesus coloca antes e acima de qualquer outra coisa, para aqueles que desejam segui-lo. Este, como falamos, é o discurso programático de Jesus. Mateus citou este discurso no início da vida pública de Jesus, com imensa sabedoria, porque este discurso, estas palavras, sintetizam toda a mensagem de Jesus, toda a sua ação. Jesus veio para os pobres, os Anawim. É bonito ver como nasceu esta palavra, pobre, Anawim. No Antigo Testamento, pobre é uma pessoa que deseja algo porque sente falta, tem falta realmente de algo. Portanto, o pobre é como que um mendigo, um indigente, que suplica, deseja, espera, implora a caridade dos irmãos. Ainda, pobre no Antigo Testamento é aquele que é fraco, insignificante, desprezível. Enfim, existe uma palavra maravilhosa que sintetiza todo o pensamento do Antigo Testamento, uma palavra que sem dúvida Jesus usava, Maria usava, uma palavra fortíssima que é Anawim, Anawim, que significa pobres humilhados, rebaixados. Esta palavra define uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa da doença, da fome, da prisão, do desprezo. A tradução é humilhados. Jesus é a plena realização do grande sonho de todos os fiéis verdadeiros do Antigo Testamento. Naquele dia, assim fala o profeta Sofonias, naquele dia afastarei do teu seio teus orgulhosos triunfadores, e não mais te orgulhará em minha santa montanha. Em teu meio deixarei um povo pobre, Anawim, e humilde, carente, que se abrigará no nome de Yahvé. O resto de Israel não praticará mais a injustiça. Sofonias, capítulo 3, versículos de 11 a 12. Irmãos, este é o Espírito de Maria no céu Magnificat. Minha alma explode de alegria em Deus,
porque derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, despediu sem nada os ricos e encheu de bens os famintos. Não se trata, irmãos, de algo de social político. Isso significaria encolher a altíssima oração de Maria. O social e o político, eles vêm atrás do espiritual, como sempre. A felicidade de Jesus e de Maria por ser pobres e viver no meio dos pobres, cercados por pobres, e a eles doar a boa nova do Evangelho, é motivada pelo fato que a pobreza é um terreno fértil para a boa semente nascer e brotar, enquanto a riqueza oferece à boa semente somente uma pedra seca e árida. Além disso, a riqueza vai de mão dada com a soberba, o orgulho, a falta de amor, como no caso do rico opulão. É tudo muito simples. Irmãos, até que existe um pobre sobre a terra, ninguém poderá ser rico, porque enquanto você acumula, o outro passa fome, morre de fome. São João Crisóstomo diz assim: não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los. Não deixar os pobres participar dos nossos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos, não seguramos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, a exigência da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles uma grande generosidade pessoal, não, mas lhes devolvemos o que é deles. Estamos devolvendo o que pertence aos pobres, estamos fazendo justiça. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Como é forte esta palavra, hein? São João Crisóstomo. Ele diz que dar aos pobres, quando eles precisam, quando eles passam fome, é um dever, não é um gesto de generosidade. Irmãos, a tentação é fugir da pobreza, da partilha, mais do que o diabo da água benta. A gente tem medo e arruma mil e uma desculpa para se convencer que no final da conta nós também somos pobres, porque existe alguém que tem mais do que nós, porque temos dívidas. E quem não tem dívida no seu cartão, aqui no Brasil, com as Casas Bahia ou com alguém outro? Se você olhar suas dívidas, você sempre se acreditará o mais pobre e o mais coitadinho do mundo. Atenção, podemos convencer todo mundo, podemos até enganar a nós mesmos, mas a Deus não enganamos. E pelo buraco estreito desta agulha chamada pobreza, nós não passaremos, porque somos gordos demais, possuímos. Irmãos, nós que somos chamados à Missão Belém, temos o dever de viver isso com todas as nossas forças, buscando tudo o que Jesus fala no Evangelho de hoje. Portanto, vamos arregaçar as mangas e procuremos o que concretamente podemos partilhar. Procuremos como viver a mansidão, como construir corajosamente a paz, como viver a pureza, que é o amor para com cada irmão, o amor que não permite de tratá-lo igual a um pano de chão e sugá-lo para o nosso baixo prazer. Na pobreza, irmãos, amemos com todas as nossas forças. Paz e alegria e um dia feliz a todos vocês. E desejo este dia feliz também em nome da Caçuda, que nem hoje pôde estar presente, mas está com vocês com o coração.